Olá pessoal, aqui é a Isa e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre arrays. Array é um conceito bem conhecido na programação em geral, então é muito importante a gente aprender mais sobre isso. E bom, o primeiro passo que a gente vai ter para aprender sobre arrays é entender o que são arrays. E para isso eu vou trazer uma analogia bem simples para vocês, que é basicamente assim. Imagine que você tenha um estante. E essa estante, ela aceita itens do mesmo tipo. Ou seja, por exemplo, se você tem um estante para colocar bolas, ela só vai aceitar bolas. E no nosso caso, a gente vai ter um estante para livros, logicamente, né? E aí, vai ter um lugar reservado para cada livro. Aí, quando você coloca um livro na estante, ele vai receber uma etiqueta. E essa etiqueta, ela começa de 0 até o valor máximo que essa estante conseguir suportar, até ela encher a quantidade de lugarzinhos que tem para cada livro. E o array, gente, ele funciona exatamente da mesma forma. Imagine que a estante seja o array. O array é como se fosse uma variável que consegue armazenar vários itens. E aí, imagine que o array seja a estante, os livros sejam os valores e as etiquetas vão ser os índices. E o que seria esse índice? O índice, ele representa o local que aquele determinado valor está no array. E o primeiro local sempre vai ser 0. Um array sempre começa de 0. E aí ele é sequencial. 0, posição 1, posição 2. Então, gente, agora explicando realmente o conceito de um array, ele é basicamente uma estrutura de dados. E ele armazena vários valores do mesmo tipo. Tem que ser do mesmo tipo. E eles são organizados de forma sequencial na memória. Aí, cada valor no array ele é identificado por um índice, que indica a posição dentro dessa sequência. Explicando mais algumas coisas, gente, sobre arrays, o array ele pode armazenar valores de um único tipo. E pode ser, assim, qualquer tipo, int, float, char. E quantos valores um array pode guardar? O valor, gente, é determinado na hora que um array é declarado. Se você declarar um array com 5 posições, ele vai ter exatamente 5 posições. Ele não pode mudar ao decorrer do código, não pode ser adicionado mais valores ao array, nem ser diminuído. Ele sempre vai ser 5. Então, se você querer mudar, realmente você tem que ir lá no seu código onde você declarou para mudar. Porque ao decorrer do código, você não pode adicionar e nem remover. E como os valores são organizados na memória, gente? A linguagem C, ela aloca a memória para um array, ela de forma sequencial e contínua. Por exemplo, se você tiver um array de 5 inteiros, o primeiro valor será armazenado em um endereço de memória específico, o segundo valor será armazenado no endereço logo após o primeiro, e assim por diante, é uma coisa sequencial. E por que a gente usa arrays, gente? Qual que é a vantagem de usar arrays? Os arrays, eles podem nos ajudar com várias coisas. Imagina você trabalha num servidor de uma escola e recebe várias notas de vários alunos. Você ia criar uma variável para cada aluno, para cada nota de cada aluno? Imagina, nota 1, nota 2, nota 3. Isso ia gastar muita memória, porque ia ter que armazenar várias variáveis com vários nomes diferentes. Uma coisa que faz muito mais sentido é você ter uma variável só para todas as notas. Aí você pode colocar notas. E aí vai ter nota 1, nota 2, nota 3. Isso é bem mais organizado visualmente no código e além do fato de ser bem mais eficiente, porque para você manipular qualquer nota que está ali dentro, você consegue acessar ela com os índices. Então fica muito mais fácil de manipular, porque aí você teria que ficar pegando o nome de variável. Vamos supor que você colocasse uma variável para cada nota. Você teria que pegar o nome da variável para poder manipular ela. Agora, com o array, não, você só pegaria o índice.
E isso é bem mais simples. Além de você também economizar memória, você também teria muito mais praticidade na hora de manipular os dados. Por isso, usar arrays é tão bom e vantajoso, dependendo da situação. Então, pessoal, chega de teoria. Agora vamos botar em prática tudo isso que eu falei e vamos aprender finalmente como se declara um array, né? Vocês podem perceber aqui, gente, que eu mudei a estrutura do int main. Antes a gente não colocava isso aqui, mas é importante a gente colocar. Eu vou deixar para explicar outra hora, agora a gente tá falando de array, mas eu só tô avisando que agora eu vou começar a colocar void aqui na declaração da main. E vamos começar explicando como funciona a declaração de um array. Ela funciona, gente, basicamente 3 etapas. Primeiro, você vai declarar de que tipo ela é, porque lembra que eu falei que ela só pode aceitar um tipo? Aí a gente declara, a gente pode declarar char, a gente pode declarar float, a gente pode declarar int. Vamos declarar aqui um int para especificar. A gente já declarou o tipo, agora a gente vai criar um nome para ela, da mesma forma que a gente criaria para uma variável. É muito parecido com a criação de uma variável. Aí a gente vem aqui e pode colocar números. Ou, como o exemplo que eu dei pra vocês das notas, a gente pode colocar notas. Vamos colocar notas que vai ser legal. Aí agora a gente vem com os... Como que é o nome disso, gente? As chaves. É chaves, né? Eu esqueci o nome, gente. Espera que eu vou conferir o nome disso. Colchete, gente. Colchetes. É isso aqui, ó. São os colchetes. Nossa, eu esqueci o nome. O nome sumiu da minha mente por 1 segundo. Por 10 segundos o nome sumiu, desapareceu da minha mente. Mas lembrei, colchetes. E esses colchetes, gente, eles servem para declarar quantas posições o nosso array vai suportar. Lembra que eu falei que as posições elas são limitadas, aí você declara ela uma vez e já era, elas são fixas, você não pode mudar ao decorrer do código. E aqui é nesse lugar que a gente vai declarar as posições suportadas pelo nosso array. Vamos fazer um array de 5, por exemplo. E aqui o nosso array já está declarado, a gente só precisa colocar um ponto e vírgula. O array já está criado, gente, mas a gente não colocou nenhum valor nele ainda. E como que eu posso fazer para colocar um valor nele? Bom, para começar a inicializar um array, a gente pode chegar, ó. A gente vai escrever aqui notas, para determinar que a gente quer colocar esse valor no array notas. E aí a gente vai usar os colchetes novamente. Só que em vez da gente usar para indicar o tamanho total do nosso array, a gente vai utilizar para falar qual índice vai receber esse valor. Por exemplo, eu quero que o valor que eu vou colocar aqui vá para o índice 0, vá para a posição 0 do array notas. Então, vamos supor que eu queira colocar, sei lá, nota 4 em nota 0. Aí eu venho e coloco 4. Aí, o array ele vai ficar basicamente assim, gente, ó. O array ele vai ficar posição 0, 4, 4, e aí o resto tudo 0, que a gente não preencheu, né? Mas, quando a gente faz isso, a gente tá colocando o valor numa posição específica no array. Aí eu posso ir fazendo isso com várias outras posições, ó. Lembrando que aqui é de 0 a 4, que são 5 posições no total. Então, toma cuidado com isso, que se você colocar, por exemplo, nota 6, isso não vai existir. Então, vamos colocar aqui notas 4, recebe 8. Aqui a gente já está colocando valores dentro do nosso array. Essa é a primeira forma de declarar e inicializar um array. A gente também pode fazer isso dessa forma aqui, gente, inicializar direto, ó. Por exemplo, comentei ali em cima, ó, int notas recebe 1, 2, 3, 4, 5. Assim também é uma forma de... a tonta esqueceu de colocar as chaves. Assim também é uma forma de você inicializar seu array. Aí você pode colocar assim, ó. Ou você também pode não colocar, que a própria máquina já vai identificar que são 5 posições.
Também tem, gente, o array de strings. Sim, array de strings. Lembra na primeira aula, literalmente, a gente mexeu com array. A gente printou um array, só que eu não expliquei exatamente o assunto sobre arrays, eu só tava introduzindo o básico. E a gente fez um array de char. Sim, um array de char nome. Aí a gente também já pode inicializar direto da mesma forma que a gente fez o array ali de cima. Aí a gente já vem, ó, coloca aqui, ó, Isabela. Isso daqui, gente, é um array também, só que é um array de char. Isso é bem legal, gente, porque não existe exatamente um tipo string na linguagem C. Então, a gente meio que tem que fazer essa gambiarra com arrays, né? E a gente pode inicializar dessa forma ou também dessa forma aqui. Isso vai da praticidade ou da escolha de cada um, né? E outra coisa, gente, que eu esqueci de falar, você não precisa, por exemplo, se eu inicializar aqui um array e colocar que ele vai ter 5 posições, você não precisa inicializar todos de vez. Eu posso fazer isso aqui. Aí o resto meio que fica sem valor. Aí depois eu posso adicionar o valor. Agora, gente, a gente tem outra dúvida. A gente já inicializou, a gente já criou, já tá tudo certinho. Mas como que eu acesso? Como que eu printo na tela? Ou como, por exemplo, eu recebo que um usuário digitou e atribuo a nossa notas. Então, vou criar aqui, gente, uma coisinha para mostrar para vocês. Vou apagar isso daqui e vou criar isso daqui, ó. E vou ensinar passo a passo para vocês. Eita misericórdia! Ó, vamos começar pedindo para o usuário digitar a nota dele. Digite a sua nota. E o que isso tem a ver exatamente com acessar os elementos do array? Com isso daqui, a gente vai poder colocar o que o usuário digitar dentro do array. Aí eu vou mostrar para vocês como que faz isso e aí depois a gente vai mostrar na tela também. Quando você quer atribuir um valor... Opa, não precisa disso no... Quando você quer atribuir um valor que um usuário digita para um array, uma posição específica em um array, a gente faz assim, ó. A gente vem aqui com scanf, normal, aí a gente coloca aqui 1% de, que a gente espera um int, né, um valor inteiro, e aí a gente vai colocar o símbolo, né, que ele serve para redirecionar o endereço. Eu não vou explicar muito sobre isso agora, isso é bem chatinho, mas ele serve no scanf, gente, para acessar o endereço de notas. Aí a gente vem e coloca notas, que é o nome do nosso array, e aí a gente vai colocar a posição que a gente quer que esse input vá. Por exemplo, eu quero que ele vá para nota 0. Aí, vamos printar aqui, ó, para ver depois que o usuário colocar a nota dele, vamos printar para ver se realmente deu certo. Ó. Vamos lá. A sua nota é % de ponto. Aí a gente vem notas, a mesma coisinha, gente, a mesma coisinha que a gente usa para receber, a gente vai usar para mostrar também. A única diferença é esse símbolozinho aqui, que ele é específico do scanf, não tem nada a ver com array. Ó. Agora vamos lá e vamos rodar para ver o que acontece e ver se tá certinho. Ó, apareceu, digite sua nota, 12. A sua nota é 12. É assim que a gente acessa os valores dentro de um array. Então, pessoal, só um avisozinho bem simples que eu queria dar para vocês. Tome muito cuidado na hora de acessar índices de um array, porque
A linguagem C, ela não avisa se você está acessando um índice que não existe. Por exemplo, aqui no int notas, a gente tem 5 posições, que vão de 0 a 4. Então, se você tentasse acessar qualquer coisa que não fosse de 0 a 4, poderia dar algum tipo de problema. Ou poderia dar erro na compilação, ou poderia, sei lá, a máquina poderia acessar uma memória que está lá em outro lugar, poderia dar problema e puxar alguma memória, lixo de memória, sabe? E aí poderia printar coisas que não tem nada a ver com o seu array. Então, por exemplo, você vai printar a nota de um aluno e aí você coloca um índice que não existe e aí acaba pegando um valor que não é equivalente à nota dele. Então, tome muito cuidado na hora de acessar arrays. Uma coisa que você nunca pode esquecer é quando você declara um array e ele vai ter 5 posições, a posição 5 não existe, porque o array sempre começa de 0, é de 0 a 4. Então, aí no caso seria 0, 1, 2, 3, 4, 5. É sempre 1 a menos. 5 não, gente, perdão. É sempre 1 a menos. Então, um array com 5 posições não tem a posição 5. Tem a posição 4 como máxima. Então, aí se eu colocasse aqui para printar a posição 5, daria problema. Vamos testar? Para ver o que vai acontecer. Vamos testar. Ó, compilou. Tá vendo? O C, ele não avisa que você tá tentando acessar uma coisa que não existe. Isso daqui, ó, não aparece erro, não aparece nada. É como se tivesse tudo certo. Mas não tá certo. Ó, vou colocar aqui 11, ó. Olha só. Olha o que apareceu. 41944432. O que diabos é isso, gente? É lixo de memória, coisa que tá aí jogada na memória da máquina que ela só puxa. Porque assim, ó, quando você cria uma variável, por isso que até recomendam criar uma variável e atribuir 0 a ela. Porque quando você cria uma variável em C, ó, vou criar aqui int nota. Criei a variável e aí eu vou lá e printo essa variável. Quer ver, ó? Olha o que acontece. Olha o que acontece. Ele pega lixo de memória porque pega umas coisas esquisitas. Eu não vou saber explicar certinho pra vocês agora, mas ele acaba acessando uma memória e aí pega qualquer valor que tá lá. Aí, por isso que é bom você sempre inicializar uma variável com 0, porque senão ela vai pegar uns valores esquisitos que a gente não sabe o que significa. E é isso, gente, era só um aviso mesmo. Já tô há mó tempão falando. Mas é interessante, a gente tem que tomar cuidado com isso, que é uma coisa que a gente acaba esquecendo, principalmente quando a gente tá no começo, né? Agora que a gente já entendeu basicamente como funcionam os arrays, agora a gente pode mexer um pouco mais com eles, né? Fazer umas coisinhas um pouco mais complexas. E vou mostrar uma situação, gente, pra vocês, em que pode ser um pouquinho chatinha, né? E se a gente querer preencher todos os arrays, ou todas as posições do array? A gente criou aqui o int notas. E se a gente querer preencher todos, a gente vai ter que fazer isso daqui 5 vezes? Por exemplo, existe uma forma bem simples da gente resolver esse problema. Na verdade, não, seria totalmente perda de tempo a gente fazer vários scanfs para preencher as 5 posições. Existe uma coisa bem mais simples que eu acho que vocês já devem estar parando para pensar. Um loop. Lembra do loop? Que eu ensinei na última aula? O loop, gente, ele serve exatamente para esse tipo de situação. Ou a gente pode forçar o usuário a digitar alguma coisa, ou são situações que exigem repetição. E isso daqui é uma situação que exige repetição. Então, vamos fazer uns ajustes no nosso código para preencher todas as posições em vez de preencher só uma. Vamos usar um loop. Qual loop a gente vai usar? A gente vai usar... Lembra que eu falei na aula de loops? Que é quando a gente tem uma quantidade determinada de vezes que a gente vai precisar que esse código rode, a gente usa for. Então, o for se encaixa perfeitamente nessa situação. E para ser bem sincera, gente, o for, ele é o que mais é usado para mexer com arrays. Quando você vai mexer com arrays em C,
o que você mais vai ver é for. E é sério, é a parte chata, é aqui que começa a pegar. Porque, ó, vou ser sincera, até aqui o assunto tava fácil, tava bem fácil. Depois daqui começa a pegar bastante. Porque começa, sim, pra quem é iniciante, é claro, começa a ficar bem puxado. E no começo, gente, a gente sofre pra entender. Mas, ó, agora que eu já falei, vamos fazer o forzinho, a gente já sabe como é que funciona. A gente vai criar a nossa variável de controle, int i, e significa o que, gente? Índice. Ah, eu esqueci de colocar ela igual a zero, tá vendo? Ó, já ia fazendo burrada. Aí a gente vai colocar condição i menor que qual é o nosso número de posições. Se a gente quer que o loop... Eu vou explicar ainda, gente. Eu vou explicar com calma, porque senão vai bugar a cabeça de vocês. Qual que é o número de posições do nosso array? 5. E o que a gente quer que aconteça a cada loop? A gente precisa incrementar a nossa variável de controle, senão não vai acontecer nada, o loop vai ser infinito. Ou vai dar problema, né? Porque for precisa acabar. Precisa dessa condição aqui, ó. Aí, vamos colocar aqui um tab pra colocar a indentação bonitinha. E vamos colocar aqui a nossa chavezinha, né? Vou colocar aqui nossa chavezinha. Muito bom, chamando colchetes de chave, gente. Muito bom. Impressionante. Agora que a gente já montou a estrutura do for, vamos lá. Vou fazer uns ajustes e depois vou explicar para vocês como que funciona isso daqui. Porque vocês devem estar pensando, pô, você tá indo muito rápido, não tô entendendo nada. Mas, ó, digite a... Vamos fazer uma dinâmicazinha legal aqui no print. Digite a%d nota. E aí a gente vem e coloca i. Mas aí você vai parar pra pensar, uai, vai printar 0? Vai ficar esquisito, 0 nota? Não, gente, a gente vai colocar aqui um mais um, pra poder ficar bonitinho, né, na hora de printar. Aí, vamos vir aqui, vamos colocar i, e aqui também a gente coloca i. Ó. O que está acontecendo nesse código? Aqui a gente está criando um loop, né? O for. E ele vai rodar isso daqui a quantidade de vezes que a gente determinar. E qual que é o objetivo desse for? Ele quer que printe todas as notas do usuário e que receba todas as notas do usuário e atribua dentro do nosso array notas. Isso aqui é só para demonstrar, gente. Não precisa ser uma lógica muito complexa. É bem simples. Aí, o que vai acontecer dentro do for? Aqui a gente está inicializando uma variável chamada i, que vai representar o índice. Uma coisa que vai pegar muito para você é entender o que a variável do for é dentro do array. O que ela está representando dentro do array? O que está acontecendo aqui? Essa variável, gente, ela vai ser o nosso índice. Ela vai estar representando o nosso índice. Por isso, quando você for fazer um for e você estiver muito confuso, tenta falar para você mesmo. Ah, esse for aqui, ele está percorrendo tal coisa e a variável de controle dela está sendo tal coisa. Que aqui no caso a nossa variável de controle vai ser os índices. No primeiro for, ela vai ser o índice 0. No segundo, ela vai ser o índice 1. Por que isso vai acontecer? Porque a gente está atribuindo a cada loop a nossa variável. E aí a gente vem com a condição. Esse loop vai rodar enquanto i for menor que 5. Ou seja, quando i chegar a 4, que é a última posição do nosso array, ele vai rodar. Quando chegar em 5, ele vai ver que já acabou. E não vai rodar mais. Aí, o que vai acontecer? Esse for, ele vai acessar a nossa int notas. E aí ele vai ver. O i tá valendo 0, certo? Guardou na memória. Aí ele vai printar, e aí ele vai vir no scanf, e aí ele vai ver, a máquina vai ver que a gente está falando pro que o usuário digitar vai pro array notas. E esse i aqui, esse i significa o quê?
Ele está significando o índice que a gente quer guardar o que o usuário digitou. Ah, mas que estranho, como assim? Lembra que eu falei que a variável de controle i, ela está representando o índice? Ela começa valendo 0, então aqui ela vai valer o quê? Ela vai valer 0. É a mesma coisa que estava no nosso scanf antes do for, notas 0. É isso que a máquina vai entender. Para a máquina não vai estar notas i, vai estar nota 0. Aí, certo, aí quando o usuário digitar, ele vai atribuir o que o usuário digitou a nota 0. Aí ele vai printar também nota 0, mesmo esquema. Aí ele vai somar 1, int i não vai valer mais 0, vai valer 1. Aí vai acontecer a mesma coisa. Aí ele vai vir aqui no scanf, ele vai ver, nossa, mudou o valor. Agora não é mais 0, agora tá 1. Porque isso daqui, gente, não é um valor fixo. A variável de controle i dentro do for, ela nunca vai ser fixa. A cada loop que a rodar, o valor vai aumentando. E é assim que a gente consegue percorrer. É assim que a lógica funciona, a lógica de um for. Porque com o for a gente pode acessar, a gente pode meio que automatizar. Porque aí a variável vai mudando, com a variável mudando, a gente consegue mudar de posição também. É bem interessante, é bem simples. No começo você vai ficar, ai meu Deus, mas é bem simples, gente. Agora vamos só dar uma complexada nisso aqui, que aí a gente já finaliza o vídeo. Vamos tirar esse print e aí vamos criar uma variável int soma. Vamos criar uma variável e vamos inicializar ela com 0. Int soma recebe 0. E aí, cada vez que um loop rodar, vamos colocar que soma vai receber soma. Não, é melhor fazer isso aqui, ó, mais igual. Eu expliquei isso, gente, no negócio de operadores. Se vocês ficarem com dúvida, é só olhar lá em operadores. Mais igual aí. Aí não. A nota i. O que está acontecendo aqui? A gente está pegando o valor que foi colocado no scanf, porque aqui o notas i já recebeu o scanf. A gente vai pegar o valor que está aqui, que vamos supor que o usuário digitou 2. Isso aqui vai ser 2. A gente está pegando 2 e está atribuindo a variável soma. E o que está fazendo esse mais igual? Ele está pegando o valor que já estava na soma e atribuindo mais um novo valor. Isso dentro de um loop vai acumulando toda vez que um loop rodar. Ou seja, todo o scanf que for recebido pelo usuário vai ser atribuído aqui dentro. Aí, o que vai acontecer? A gente já recebeu a soma. Nesse momento aqui, você já tem a soma completa. Só fazendo isso aqui. Aí, vamos supor que a gente quer a média. Uai. Agora que eu vi. Cadê as chaves do... Cadê as chaves do for? Meu Deus. O nosso for tava sem chave, gente. Que isso? Agora que eu vi. Nosso for tava sem chave. Meu Deus, que caos. Pera aí, gente. Aí ia dar erro e a gente nem tá sabendo. Não vi que tava sem a chave. Então, agora que a gente já criou o nosso loop e a gente já criou a soma, pra que eu quero a soma? Vamos supor que esse é um programa de fazer média de notas. O usuário vai digitar 5 notas dele e a gente devolve a média. Vamos colocar aqui média. Recebe soma dividido por 5. Ah, esqueci de declarar ela, gente. Int. A gente recebe soma dividido por 5. E aí, printf a média das suas notas é % de... Gente, eu falo demais, eu sei, já tem muito tempo que eu tô falando aqui.
E é isso, gente. Ó, vamos colocar média. Média. Vamos printar e ver se deu certo, né? A lógica do nosso código. Vamos lá. E aí a gente... Gente, deu erro no nossa compilação. Pera aí que eu vou corrigir isso daqui, gente. Ah, tá, é porque já tinham rodando. Ah, eu odeio quando... É porque eu uso, gente. Eu uso um coisa aqui do VS Code pra rodar. Porque eu tenho preguiça de ficar compilando toda hora. Eu uso, só que se eu tiver um aberto, dá problema. Aí, digite a primeira nota, 5. Digite a segunda nota, 6. Digite a terceira nota, 9. Digite a quarta nota, 2. Digita a quinta nota, 5. A média das suas notas é 5. Gente, realmente dá 5? Deixa eu fazer a conta aqui na calculadora. Gente, desculpa, eu sou meio burra às vezes. 5 mais 6 mais 9 mais 2 mais 5 dividido por 5 deu 5,4. Ai, gente, é porque... Muito cuidado com isso também. Quando você declara uma coisa como int, e aí dá o resultado da float, o resto é cortado pela própria máquina. A linguagem C faz isso, gente. Muito cuidado com isso. Aí foi bom a gente reparar nisso. Vamos colocar tudo como float, né? Vamos colocar tudo como float e rodar. E rodar de novo. Porque senão não dá o resultado exato. Aí, tá vendo? Eu me esquecendo das minhas próprias aulas. Impressionante. Vamos colocar aqui tudo F, ó. Eu acho que não tem problema deixar a variável do for como int, né? Aí, no caso aqui, eu teria que deixar como D ainda. É isso aí. Ó, vamos lá. Rodar de novo e vamos testar pra ver se deu certo agora. Digite a primeira nota. Vou colocar que eu tirei 9. Vou colocar a mesma coisa da outra, gente. Coloquei 9, 5, 6, 2 e 5, não foi? Aí, 5,4. Dessa vez deu certo, então muito cuidado com isso, gente. E, bom, gente, acho que eu já falei demais, né? Isso aqui realmente foi uma introdução zona sobre arrays. Eu falei tudo que tinha que ser falado. E eu vou ensinar a manipular melhor arrays futuramente em um próximo vídeo, porque esse já tá muito grande. Manipular arrays realmente é muito difícil, eu não vou falar que é fácil, é muito difícil, é muito chato. E então no próximo vídeo, realmente só focado em manipular arrays, eu gravo pra vocês e ensino direitinho, tá? E é isso, galera. Tchau, até a próxima.